amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de 1 Samuel. Começamos a estudar o capítulo 13, o início do reinado de Saul. Este tópico ele vai no capítulo 13, 14 e 15. Já no capítulo 16, nós temos Davi entrando em cena. Importante frisarmos que antes Saul tem sempre Samuel perto dele. Daqui um pouco, ele começa a ter Samuel do lado religioso e alguém fazendo sombra no lado político contra ele, Davi. E hoje nós vamos estudar o capítulo 14, onde veremos o segundo e o terceiro ato ruim de Saul. Peçamos que a Trindade Santa nos acompanhe nesse estudo, ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 14 de 1 Samuel. E lá vai falar que, em continuidade ao final do capítulo 13, onde tem os preparativos para o combate, vai falar que Jonatas, filho de Saul, ataca um posto avançado. Isso vai do versículo 1 até o versículo 15, aonde ele, sozinho, junto com o escudeiro, entra e fala assim: talvez Deus nos dê a vitória. E o rapaz que está com ele fala: beleza, estou contigo. E ele vai e faz uma jogada, falando assim: se quando nós chegarmos lá, responderem, subir até nós, então subiremos, porque Yahvé os entregará em nossas mãos. Mas se falar, fique onde está, opa, aí a gente vai ter que se espremer. E ele acaba matando nesse posto avançado 20 soldados dos filisteus. Já no versículo 15, começa a batalha geral, que, dentro dos moldes das guerras da época, começou um barulho muito grande e todo mundo começou a perguntar, tanto do lado dos filisteus quanto do lado dos hebreus, o que estava acontecendo. E a bagunça foi tão grande do lado dos filisteus que eles mesmos começaram a se matar. Claro que isso demonstra que Yahvé é quem está fazendo a guerra, porque ele é que deu a tática, ele é quem permitiu. E aí nós temos a parte importante. E aí tem a parte importante no versículo 19. Mas enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram ao local de combate. E eis que eles brandiam as espadas uns contra os outros, numa imensa confusão. Aqui nós temos que parar e entender uma coisa. Qual é o ato ruim? Que Saul, ele não espera o sacerdote terminar o seu ofício para, como que, falando com Deus, para poder ir para a guerra. Ele simplesmente fala assim: retira a tua mão. Se no primeiro ato ruim de Saul nós temos que ele assumiu a posição de sacerdote, agora ele não deixa o sacerdote fazer o seu papel. O que acontece? Saul, enquanto rei, não foi um governo ruim desse ponto de vista de proteção, mas ele começa como que a usurpar, querendo logo as coisas dentro do seu tempo. Então aí ele perde o apoio de Samuel, agora ele perde o apoio dos outros sacerdotes, porque ele nega as outras funções e usurpa isso para si, conforme veremos no desenvolvimento do seu governo. Já no versículo 25, nós temos que Yahvé deu a vitória a Israel. Não foi Saul quem conquistou. E continuando, a gente vai ver que uma proibição de Saul violada por Jonatas. A partir da metade do capítulo 23, nós vamos ter que Saul simplesmente emite uma nota: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia. Mas eles estavam em guerra. Aqui temos o terceiro ato ruim de Saul. No versículo 25, todo o povo tinha entrado da floresta, na superfície do solo havia mel. O povo tinha entrado da floresta, repete, e eis que aí corria mel, mas ninguém levou a mão à boca, porque o povo temia o juramento que fora feito. Entretanto, Jonatas não tinha conhecimento do juramento
a que seu pai havia obrigado todo o povo. Levantou a vara consigo, espetou no favo e com a mão saboreou o mel. Mas alguém do povo tomou a palavra e disse: teu pai impôs este juramento ao povo. Maldito seja o homem que comer alguma coisa hoje. E o povo está exausto. Jonatas respondeu: meu pai cometeu o maior erro da terra. Vede como eu tenho os olhos mais claros por ter provado um pouco de mel. Quanto mais se todo o povo tivesse comido livremente dos despojos que tomou dos seus inimigos, não teria sido maior a derrota dos filisteus? Um problema de comunicação. Naquele tempo era muito fácil, porque longe ninguém conseguia entender rapidamente as regras ou uma ordem de um rei, mas é uma ordem que destoa, já que em guerra, em batalha, é muito comum você se cansar demais e procurar algum alimento para repor as energias. E Jonatas, filho de Saul, fala assim: meu pai errou e errou feio. Porque com fome somos mais fracos. Continuando no versículo 31, naquele dia os filisteus foram perseguidos desde Macna até Ailon, e o povo estava exausto. Então se atirou sobre os despojos e lançou mão das ovelhas, das vacas, dos bezerros, e os degolou mesmo no chão e pôs-se a comer com sangue. A notícia chegou a Saul neste termo: o povo está cometendo pecado contra Yahvé porque está comendo com sangue. O povo judeu nunca come um alimento com sangue, já que o sangue é sinal de vida. Acrescentou Saul: espalhai no meio do povo e dizei: traga cada um seu boi ou a sua ovelha. Vós os imolhareis aqui e comereis sem pecar contra Yahvé, comendo com sangue. Naquele dia todo o povo, cada um trouxe o boi que possuía, e imolou nesse lugar. Então Saul edificou um altar, e este foi o primeiro que ele construiu. Na continuidade, o texto vai mostrar que Jonatas, reconhecido como culpado, é salvo pelo povo. Porque o que Saul vai fazer? Ele fala: quem comer? Aí ele vê que o povo está comendo, ele pede um negócio, dá um jeito para o povo. Mas aqueles que tinham comido antes não tiveram escapatória, pelo menos de início. Disse Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemo-los até o romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobre. O sacerdote, porém, disse: aproximemo-nos aqui de Deus. Saul consultou a Deus: descerei para perseguir os filisteus? Ou entregá-los tu às mãos de Israel? Mas nesse dia não houve resposta. Então Saul disse: aproximai-vos todos vós, chefes. Saul disse a Yahvé: Yahvé, Deus de Israel, por que não respondestes hoje a teu servo, se o pecado recai sobre mim ou sobre meu filho Jonatas? Ó Yahvé, Deus de Israel, dá Urim, se a falta foi cometida pelo teu povo de Israel, e dá Tumim. Saul e Jonatas foram apontados e o povo ficou livre. Aqui, gente, Tumim e Urim é como um sim ou um não, certo ou errado, indica para lá ou para cá. Saul disse: lançai a sorte entre mim e meu filho. E Jonatas foi apontado. Então Saul disse a Jonatas: conta-me o que fizeste. E ele contou tudo. E Saul, no versículo 44, replicou: que Deus me faça este mal e me junte ainda outro, se tu não morreres, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Jonatas, aquele que alcançou tão grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma, porque foi com Deus que ele fez o que fez. Assim o povo libertou Jonatas. Então, Saul, ele é questionado até pelo seu povo, porque ele toma algumas atitudes ilógicas. O primeiro ato ruim dele foi usurpar a função de sacerdote. E o segundo ato ruim foi não deixar o sacerdote terminar o seu ofício porque ele estava com pressa. O terceiro ato ruim foi colocar uma lei que nem todos sabiam, que ninguém iria comer durante o período de guerra, e lá ser questionado. Então, no capítulo 14, nós temos esse segundo e terceiro ato ruim de Saul. Precisamos entender que Saul, de vez em quando, ultrapassa esses limites da lógica e, com isso, ele ganha até questionamento do seu próprio povo, além dos sacerdotes e profetas. No próximo vídeo, nós vamos olhar o quarto e quinto ato ruim de Saul. Sigamos juntos. Paz e bem.